por isso é que nós fazemos um esforço para formar todas as pessoas desta empresa, e todas elas fazemos muita formação ao longo do ano, porque todos vendemos, desde o motorista que vai buscar os clientes ao aeroporto ou ao hotel para os levar, por exemplo, à comporta, a telefonista, toda a gente vende. E, portanto, toda a gente tem que estar informada do que é que nós fazemos, como é que fazemos, das técnicas, de algumas técnicas de base. Isso é absolutamente fundamental para criar uma organização de sucesso, não é? Bem-vindos a mais um podcast Feitos para Construir. Este é o podcast que pretende ser a tua verdadeira mala de ferramentas para construires uma empresa de sucesso. E hoje tenho o gosto de anunciar o nosso convidado especial, José Cardoso Botelho. É um homem que, de facto, chegou ao topo e nesta busca de vos dar as ferramentas para poderem construir uma empresa de sucesso, estamos a falar com alguém que, de facto, tem essa experiência e fez essa jornada. Obrigado, José, por nos receber. Obrigado pelo convite. E queria que o José falasse um bocadinho deste seu projeto, como é que foi esta história até chegar aqui. Bom, falando aqui do projeto da Vanguarda, que é o projeto ao qual eu dedico agora mais tempo. Portanto, isto foi um projeto que se iniciou por um mero acaso, o que prova que nem sempre as coisas têm que ter ideias muito pensadas ou muito refletidas. Portanto, isto resultou de um conhecimento estabelecido com o Uso Herda em outubro de 2015, em que nesse mesmo dia que nos conhecemos, depois, de uma volta para Lisboa, decidimos apertar a mão e criar um grupo que deu origem à Vanguard Properties algum tempo depois. Era visível na altura, portanto, nós ambos temos uma visão de investidor e de empreendedor, mais do que gestor. Na altura já era visível que o mercado meio português, e sobretudo de Lisboa, onde estamos naquele momento, apresentava, uma oportunidade interessante, sobretudo nos segmentos mais altos. Portanto, estávamos a ver uma clientela cada vez mais internacional a chegar ao país, um produto bastante desatualizado, portanto uma oportunidade de mercado interessante, que é, por um lado, um acréscimo forte na procura, por outro lado, uma oferta escassa e escassíssima nos segmentos mais altos. E, portanto, nesse mesmo dia, à noite, acordámos criar esta empresa com 5 ou 6 ideias de base. Uma seria que criar uma empresa com uma visão de longo prazo, e isto é muito importante do ponto de vista estratégico. Segundo, que esta empresa devia ter uma equipa exclusivamente de portugueses, portanto pessoas que conhecem bem o mercado nas suas diferentes áreas, portanto nas engenharias, na parte financeira, marketing, etc. Criássemos uma estrutura que fosse muito reconhecida por todos os stakeholders, nomeadamente os clientes finais. Porquê? Porque o nosso objetivo era criar uma marca própria, forte, simultaneamente, para poder vender o produto o máximo possível direto. Portanto, e daí é assim que nasce a ideia da Vanguard Properties, que é uma marca que conseguimos registrar em março de 2017, e que hoje é a marca chapéu de todo o grupo. Investir especificamente na área residencial e de algumas oportunidades turísticas, porque são duas áreas onde se via que Portugal tem cartas a dar, não tanto no setor dos escritórios, onde temos, tanto eu como eu, temos relativamente pouco conhecimento, e portanto, ainda que em Portugal é um negócio que nos últimos anos tenha estado a crescer, por falta durante muitos anos não foram construídos novos edifícios, mas ainda assim não é um setor que nós tínhamos particular vantagem competitiva. E por fim, no retalho, o Clube já tinha a ideia de que a internet podia ser um problema, exceto obviamente em zonas, se fosse por causa da Avenida Liberdade, está a ter sempre comércio de qualidade, mas como nem sempre as oportunidades estão nas ruas principais, e nem sempre, aliás, as ruas principais são as melhores para a residencial, excluímos disto, e toda a parte logística, etc., que não está em causa de serem bons ou maus negócios, são áreas onde nós não temos particular know-how. E, portanto, tirando com esta ideia em mente, digamos, desenvolvemos este grupo. Portanto,
muito pouco tempo depois da nossa primeiro encontro, foram criados os primeiros veículos e, portanto, desde então, julgo eu que hoje possamos eventualmente dizer que somos o grupo de maior dimensão em Portugal a atuar nestes segmentos. Temos cerca de 22 projetos em desenvolvimento e, desde há alguns anos, começámos também a fazer alguns investimentos fora do setor da promoção imobiliária, nomeadamente agora mais recentemente na indústria. E, portanto, isso ajudou, digamos, uma das coisas que nos ajudou muito foi o tema da marca, que é algo que em Portugal ainda não consigo perceber bem porque as pessoas, na verdade, parecem não acreditar da importância e da relevância que uma marca tem, mas nós exatamente ao contrário, portanto, que pretendemos desde o primeiro dia criar uma marca forte, muito conhecida, e por isso, aliás, é uma das razões que justifica hoje ter aceito o vosso convite, é justamente porque eu acho que a marca é muito importante ser conhecida pelo maior número de pessoas possível. E ser reconhecido pelas boas razões, não é? E, portanto, porque isso tem uma importância brutal, nomeadamente quando se pretende fazer vendas diretas, não é? E isso implica que ser reconhecido por todo um conjunto de pessoas, seja, por exemplo, hoje em dia não há transações imobiliárias sem praticamente a participação de um advogado. Portanto, a banca, os seguros, e, portanto, quanto mais reconhecida uma marca for, mais facilita, digamos, a conclusão de transações desta dimensão. Aliás, isto é uma coisa que às vezes as pessoas esquecem-se, mas a confiança no negócio imobiliário é brutalmente importante. Porque quando alguém promete comprar um bem futuro, está no fundo a fazer confiança que naquele promotor a quem está a entregar quantias ao longo da fase da construção do edifício, que vai cumprir, que lhe vai entregar o projeto que lhe vendeu em planta, né? E, portanto, a confiança aqui é muito importante. Portanto, uma marca ser reconhecida e ser reconhecida por cumprir as suas obrigações é de facto muito importante. E, portanto, por isso é que nós também temos uma postura a nível da comunicação muito forte e muito proativa. Muito bem. Uma das coisas que lhe queria falar também um bocadinho para o nosso público, está a falar de uma coisa que eu acho que me diz muito, que é a criação da marca. E às vezes o que acontece, todos nós, eu costumo dizer, é que temos as chamadas mind traps, ou seja, temos pequenas armadilhas na nossa mente que nos impede de crescer. E a questão das armadilhas é que as armadilhas, as mind traps, têm aqui um segredo, é que a chave está do lado de dentro. Portanto, somos nós que temos a capacidade de abrir a porta. E muitas vezes quando ouvimos estes testemunhos, que eu acho importante, dizemos, as pessoas podem dizer, mas é uma grande empresa. E eu queria que o José falasse também para uma pequena empresa mais específica, como é que é importante este facto de... Sim, as pessoas... Eu como já tive boas e más experiências de empreendedorismo e de investimento, ao contrário de muita gente, nunca gostei de começar um negócio com muitos custos fixos logo no primeiro dia. E, portanto, ao contrário do que a maior parte das pessoas poderá pensar, quando apertei a mão com o Closa e se criou a empresa, de outubro de 2015 a meados de 2017, esta empresa tinha um pequeníssimo escritório, tinha com mobiliário de uma marca conhecida sueca, portanto com investimento de menos de 5 mil euros. Depois em março ou abril de 2017 entrou o primeiro engenheiro, depois o primeiro financeiro em agosto, e portanto só em finais de 2017 é que nós já tínhamos uma equipa, salvo erro, com uns 14, 15 pessoas. Até lá era eu sozinho, com uma pequena equipa que me dá apoio a título pessoal, eram de 3 pessoas, para levar a cabo este projeto. Portanto, começámos o mais pequeno possível. Portanto, um escritório também com 40 metros quadrados, por acaso aqui na avenida, mas não neste edifício. Eu sozinho começar a fazer uma coisa muito simples, que é ver edifícios ou projetos que pudessem que pudesses investir, comprar. Portanto, era no fundo o nosso advogado do primeiro dia, o Pedro Ferreirinho da Vieira da Almeida, e eu. Portanto, eu ia ver, quando interessava, andei e em alguns casos chegámos a compra, e foi assim que começou. Portanto, zero estrutura,
e começámos verdadeiramente do zero. Obviamente que havia capital disponível para investir, mas não quer dizer com isto que tenha criado uma estrutura brutal, com 20 ou 30 pessoas, ou 40, grandes escritórios, nada disso. Portanto, começou-se de raiz e, portanto, criou-se a marca, como digo, foi anunciada no dia 13 de março de 2017. Já, para mim, o tema da marca é uma área que eu acho muito importante e, portanto, nós só temos esta marca, chapéu, umbrella, que aparece em todos os nossos projetos, mas cada projeto tem a sua própria marca. E depois, quando fomos criar esta marca, no fundo, criamos uma segunda assinatura, que é desde o primeiro dia esta, Inspired by Heart, Design for Living. E isto reflete muito o nosso posicionamento, que é, primeiro, os nossos edifícios, todos eles têm têm uma inspiração com uma inspiração, e nós escolhemos um artista para fazer uma obra site-specific para esse edifício, que achamos que a arte é uma forma de valorização de um imóvel, porque essa peça normalmente um artista conceituado fica a fazer parte do ativo, portanto passa a ser propriedade do condomínio. É uma peça exclusiva, única, que feita especificamente para aquele edifício e que no fundo ajuda a valorizar no futuro. E nós achamos que um dos temas que os nossos edifícios têm que cumprir é que têm que se valorizar no tempo. Todas as pessoas, e sobretudo aquelas bem-sucedidas, apreciam que o seu capital se valorize no tempo. Ao contrário de muitos que pensam que uma pessoa muito rica não se preocupa em gastar dinheiro ou perder dinheiro, isso é exatamente o oposto. Claro. Portanto, pode não fazer diferença nenhuma perder dinheiro, mas não quer perder. E, portanto, a arte é uma das formas de valorização de um edifício. E o segundo, Design for Living, é ter a preocupação de quando se pensa num projeto, se pensa não tanto na beleza arquitetónica, que isso é importante, mas não pode ser em detrimento da qualidade de vida de quem adquire um apartamento. E, portanto, tem a ver com a forma como os espaços que são dedicados aos arrumos, à luz, ao desenho de uma cozinha, o dimensionamento da mesma, às áreas comuns. Nós faz parte do nosso processo de desenvolvimento dar muita atenção aos espaços comuns e aproveitar ao máximo tudo aquilo que o edifício pode ter em áreas às vezes não tão valorizadas para um apartamento, ou, por exemplo, não dar um uso que eu acho um uso inadequado para um edifício residencial de alto standing, como é o caso, por exemplo, de uma loja. Se nós tivéssemos um edifício que não seja numa zona premium, onde seja óbvio que ali pode subsistir uma loja de comércio, uma loja de qualidade ao longo do tempo. Nós, por exemplo, no caso do Castilho 23, em vez de termos a loja, temos uma piscina uma piscina. Aquele espaço que são cerca de 150 metros quadrados, se tivesse alugado e vendido a um fundo ou um investidor qualquer, valorizava-se provavelmente a €1 milhão. Só que em vez de termos €1 milhão ali, temos uma piscina para o condomínio. O hall, em vez de ter que é como é trivial em Portugal, menos de 3 metros de altura, tem 5,5 metros. E lá está uma peça do Zé Pedro Croft. Portanto, um ginásio, uma piscina interior, uma piscina exterior, uma zona de tratamento, etc. Portanto, dar muita atenção aos espaços comuns e decorá-los como se fosse um hotel. Portanto, isso faz parte do nosso conceito e ainda hoje acho que é um elemento muito diferenciador, porque estamos a falar se falarmos, por exemplo, do Castilho 23, estamos a falar de peças exclusivas, candeeiros, sofás, tapetes, tudo aquilo desenhado, comprado especificamente para aquele edifício e que o torna único, não é? E em cada edifício, obviamente, com diferentes... o investimento varia, obviamente também em função da qualidade do edifício, mas sempre com esta preocupação de criar espaços comuns de grande qualidade. Aliás, depois disto, foi talvez o que nos fez continuar a crescer muito rapidamente, mesmo durante o Covid, porque o Covid, justamente o que veio mostrar foi que as pessoas estavam cada vez mais preocupadas com os edifícios com mais varandas, com maiores janelas, com melhores zonas comuns, etc. E, portanto, que eram tudo temas que nós, por acaso, já tínhamos integrado no nosso próprio conceito. E, portanto,
também é uma das razões do sucesso. Mas como digo, começámos do mais pequeno possível e portanto não é preciso começar grande para ter sucesso. Não, isso é muito interessante ouvir, porque muitas vezes quando vemos uma grande empresa pensamos que já nasceram assim, não é? E o que acontece é que todas as histórias de sucesso, aquelas desde as Apples que começam numa garagem, todas começam, fazem um percurso e depois ainda há o percurso para trás deste projeto. E uma coisa que falou bem e que também às vezes é um bocadinho mal visto em Portugal e nos Estados Unidos, isto ao contrário é valorizado, que é as histórias de insucesso. Porque as histórias de insucesso, os investimentos falhados, é o que nos torna mais fortes e o que nos faz aprender. E não sei se o José quer falar um bocadinho da sua vida antes deste projeto. Eu diria que aquilo que aprendi no passado foi, primeiro, se a pessoa não compreende um plano de negócios ou se não compreende uma tecnologia, não invista. Portanto, a pessoa nunca se deve, na minha opinião, nunca se deve envolver em nada que não perceba realmente o plano de negócio. E aquilo que eu vejo, com a experiência que tenho hoje, tenho 59 anos, portanto já tenho alguma, é que normalmente aquelas coisas que são, os projetos que são, ou que têm potencial de ser bem-sucedidos, as ideias normalmente são muito simples. Não quero com isto dizer que a tecnologia que esteja por detrás não seja complexa, mas o plano de negócio é alguém que lhe venda uma ideia e que seja muito complicado a vender essa ideia, normalmente é difícil que o negócio seja de facto um negócio bem-sucedido. Portanto, as ideias simples são importantes. O falhar, de facto, em Portugal, e é uma das razões que nós temos às vezes um povo muito pouco proativo e que tem muito medo do risco e de arriscar, tem muito a ver com isto, é que muitas vezes alguém que falha, mesmo o setor financeiro, ficava marcado, este falhou, é um bandido, mas nada disso, quer dizer, nos Estados Unidos, justamente se você for se for pedir capital a algum capital risco e for vender a ideia que nunca falhou na vida, eles dizem, bom, ou é mentiroso, ou então nunca quis prover ideia nenhuma e, portanto, não se qualifica igual para... nas nossas próprias empresas, não é? É normal, se temos uma empresa, termos tido um projeto que não correu Claro, como queríamos. uma das coisas que eu tenho aqui nesta empresa e que tento sistematicamente fazer com que as pessoas não tenham medo de propor ideias, é dizendo-lhes isto: se a ideia for boa, somos todos vencedores. Se a ideia que correr mal, a culpa é minha porque eu aceitei apoiar esta mesma ideia. Aliás, com o meu querido amigo e sócio Claude Verda, e ele, portanto, fiz a cidade francês, depois abdicou da nacionalidade para suíço, e hoje também é português. Ele sempre dizia: José, eu como não conheço muito bem o país, não sou capaz de dizer nesta localização em concreto. Há umas que são óbvias, outras não tanto. Mas eu não consigo perceber esta localização, mas se tu achas que aqui podemos fazer um projeto como tu estás a dizer, faz. E isto é muito importante, porque imagino uma pessoa dizer assim: bom, eu não percebo, eu por mim não fazia, mas tu queres fazer, faz. Isto é mesmo estar a dizer: bom, se isso correr bem, nunca mais ninguém se lembra do que eu acabei de dizer, se isso correr mal, eu bem te disse. E portanto, e isto é que é um tema que nós temos em Portugal, e é por isso que é muito difícil, e é uma das coisas que os estrangeiros dizem. Os estrangeiros dizem muitas coisas positivas sobre os portugueses, mas há duas outras coisas que eles dizem, além do tempo, além das pessoas necessariamente terem dificuldade com cumprir com horários e com tarefas, mas uma das coisas que eles mais dizem é o medo que as pessoas têm de arriscar. E por isso, porque acham que se falhar, ficam marcadas, etc. É claro que depois, como dizem os americanos, falhar não é mau, agora obviamente não se pode repetir o erro, o mesmo erro várias vezes, isso é que já não é admissível, não é? E portanto, eu tenho tido, digamos, onde eu passo mais tempo hoje em dia, é justamente em tentar motivar as pessoas a terem ideias, muitas ideias, porque no meio de 10 ideias más virá uma ou duas boas. Cabe-me a mim decidir quais são aquelas que têm potencial para ser aplicadas na empresa. E devo dizer que hoje, enfim, ao fim deste tempo, não é fácil, porque de facto quase diria uma crença muito enraizada na maior parte das pessoas de não se expor a novas ideias e não arriscar, mas enfim, paulatinamente temos conseguido mudar esse mindset
E hoje em dia eu diria que já temos muitas ideias a serem implementadas e que provêm das equipas. E portanto é uma coisa que é um aspecto que eu devo salientar, mas que de facto não é fácil. Não é fácil. Por outro lado, uma das coisas que eu tenho dito sempre às pessoas é sempre pensar na perspectiva do cliente, né? Como é que um cliente reage a uma determinada ideia, o que é que isto beneficia, como é que se aplica, porque uma bela ideia é apenas isso se não houver um plano de execução credível e que permita de facto que essa ideia seja convertida em algo efetivamente valorizado, por exemplo, pelo cliente. E por isso é preciso trabalhar muito. Portanto, é preciso dizer o seguinte: quando se está neste tipo de negócio, e seja este ou outro qualquer, no fundo o empreendedor pensa permanentemente. Eu tive muitas ideias quando estava a dormir. Enfim, aliás, tenho até um sistema que antigamente escrevia, agora dito para telefone. Quando tenho uma ideia, com medo que tenho às vezes de me esquecer e grava. Portanto, isto dá muito trabalho. Portanto, como se fosse muito, muito pequeno, com muito trabalho. Eu tive muitas dezenas de dias a trabalhar 17, 18, 19 horas por dia, né? E portanto, sobre essa matéria, as pessoas não tenham esta ideia que, enfim, trabalhar 35 horas é possível fazer tudo. Isso é apenas uma ideia, enfim, peregrina, né? É preciso muito, muito esforço. É evidente que à medida que a equipa vai crescendo, o foco vai mudando, não é? Portanto, hoje em dia dedico muito mais tempo a gerir equipas do que no passado, não havia equipa nenhuma a gerir. E portanto também, por sua vez, libertei-me de um determinado conjunto de tarefas que hoje não faço. Portanto, temos uma equipa financeira fantástica e portanto hoje dedico-me a aprovar pagamentos, mas não faço mais nada que não me envolvo em tarefas de dia a dia, que de perder tempo com esse tipo de atividade. Mas portanto, a experiência de facto hoje diz-me que saber ser capaz de arriscar, não ter medo. Eu acho que é muito importante uma pessoa, uma vez tendo decidido que este é o caminho, não ter medo. Acreditando, não? Tem que acreditar. Havia alguém que dizia no outro dia que era, quando nós tomamos uma decisão, há dois fatores por trás. Ou tomámos-la por medo de perder, por medo de ficar para trás, ou porque acreditamos. E este é o caminho. E normalmente aquelas em que acreditamos são quando fazemos porque acreditamos é que nos traz... E aliás, porque isso, de alguma forma, provavelmente será algum processo físico, costuma-se dizer, ele quando está a falar do projeto, os olhos brilham. É porque se calhar acredita e é capaz de explicar isto a alguém. E o alguém, portanto, pode ser um financiador, pode ser um fornecedor, pode ser o que quiser. E que se essas pessoas normalmente não confiarem em si e porque não acreditar na ideia que lhes está a explicar, provavelmente não lhes vendem a crédito, não financiam o seu projeto. E estes projetos de grande dimensão, o negócio imobiliário não vive sem financiamento bancário. Independentemente da componente de capital próprio, hoje ser muito superior àquela que foi na crise de 2008, em que havia promotores imobiliários que na verdade não punham tostão a €1 num projeto. Isso hoje não existe e ainda bem, mas apesar disso, se puser 20, 30, 40% de capital próprio, os outros, a diferença tem que vir de algum lado. Pode ser de investidores, pode ser do banco, pode ser dos dois. Mas a todos eles, se não for capaz de vender, entre aspas, e isso é um tema que às vezes os portugueses também acham que é desprestigiante dizer que está a vender alguma coisa, todos nós vendemos de maneira validada. Sim, por isso é que nós fazemos um esforço para formar todas as pessoas dentro desta empresa, e todas elas fazemos muita formação ao longo do ano, porque todos vendemos, desde o motorista que vai buscar os clientes ao aeroporto ou ao hotel para os levar, por exemplo, à comporta, a telefonista, toda a gente vende. E, portanto, toda a gente tem que estar informada do que é que nós fazemos, como é que fazemos, de algumas técnicas de base. Isso é absolutamente fundamental para criar uma organização de sucesso, não é? Não, eu acredito mesmo nisso e no outro dia estou feliz por estar a ouvi-lo, porque no fundo diz as minhas palavras. Eu dizia no outro dia à minha equipa, a nossa venda começa no primeiro contacto que o cliente tem connosco, porque há aquela experiência
toda a experiência que vai levar, e muitas vezes o fecho do contrato é passado 1 ano, mas é a experiência que no final vai levar a tomar a decisão que nós procuramos e que seja a nosso favor. E portanto, esse lado de treinar a equipa, de os motivar e de os fazer também perceber esse lado, penso que é fundamental e é um dos lados que às vezes não há cuidado. O José está a falar na questão das tarefas, que é de facto um problema estrutural de nós, portugueses, e isso reflete-se nos atrasos das obras e tem a ver muito com este lado de não haver compromisso e não percebermos que no fim da linha vamos estar a ser prejudicados se não atendemos uma chamada. Se não dizemos que entregamos quando... Mas isso tem um bocadinho a ver com... Os portugueses não gostam de dizer não, não é? E portanto... E têm medo... Portanto, por isso é que às vezes... Umas obras muitas vezes indicam prazos que não são realistas, porque têm medo de serem prazos verdadeiros que não se lhes adjudique uma obra. Muitas vezes, portanto, eu vejo isso com muita frequência, pessoas que querem lançar novos projetos e pedem menos dinheiro do que deviam pedir ao investidor porque têm medo de pedirem muito, mas sabem de antemão que aquilo se calhar não vai ser suficiente e não percebem que se a ideia for boa, mais vale pedir o dinheiro certo e é um dinheiro necessário para, por exemplo, promover uma marca ou promover um produto, seja na internet, seja como for. Não, preferem pedir menos e depois tentarem... A não falar nos orçamentos negativos, que a primeira vez que eu vi essa palavra, eu não fiquei com cabelos em pé, porque não tenho, mas se tivesse, ficaria. É de facto uma coisa que não é percebe, não percebo. Não... Mas isso tem a ver com, enfim, alguma inexperiência que nós temos e falta de confiança. Muitas vezes, felizmente, isso tem vindo a mudar. Mas enfim, enquanto povo ainda acho que temos de evoluir muito. Mas é tal coisa, eu acho que isto é uma coisa que eu falo muito com os nossos clientes, que é às vezes inovar não é fazer tudo, não é inventar a roda, é fazer diferente do que os outros fazem e às vezes fazer diferente e melhor é só cumprir o prazo. E tenho uma história que conto sempre, que é o eletricista que trabalha comigo, é o mais caro, nunca encontrei ninguém a fazer melhor preço, mas é aquele que quando o contrato, ele está lá, entrega-se a algum percalço, liga-me antecipadamente, e portanto eu sei que com ele repara, não penso mais nisso. Num projeto de imobiliário, ou seja, uma construção, uma obra pública, uma ponte, etc., se o projeto que for contratado não for contratado ao preço certo, em que permite que os projetistas se dediquem tempo suficiente para trabalhar no projeto e nós não tínhamos veleidades, quer dizer, tudo isto, todos estes projetos requerem reflexão, tempo para pensar, para ser criticado, para apresentar melhorias, depois da parte de execução, enfim, tudo isto, o tempo, não há nada que o substitua. E portanto, ou estamos capacitados e percebemos isto e damos o tempo necessário e pagamos o preço certo para obter um projeto feito com qualidade ou não. E, portanto, e depois é aquilo que se verifica muitas vezes na obra pública, em que os projetos são feitos em cima do joelho e depois os problemas começam a acontecer em obra e as derrapagens começam a acontecer, porque justamente não houve uma maturação suficiente do projeto, nem por parte do dono de obra, nem por parte dos técnicos. E isso é, portanto, nós podemos querer enganar-nos a nós próprios e dizer, vou andar muito depressa, também vai andar muito depressa, mas na verdade vai andar devagar, porque os problemas vêm depois. Sim, também por isso aquela história do eu tenho 10, então eu faço por 9, não é? E depois não se pensa a minha estrutura é completamente diferente da estrutura da outra empresa. Muitas vezes há aqui eu nunca poderei dar um preço igual à concorrência, porque os custos são sempre diferentes. Claro, mas é preciso perceber que quem está a adjudicar perceba até onde é que se pode, enfim, negociar, e a partir do momento em que no fundo está-se a depreciar o projeto, o produto, o que for. Não é? Infelizmente nós em Portugal gostamos muito em geral, e mesmo na obra pública, repare que é sempre o critério de comprar o mais barato. Infelizmente há muita entidade, por uma razão ou por outra, que decide avançar para as obras com os preços mais baratos e depois as consequências vêm a posteriori. Né? Ou não acabam as obras, ou não têm qualidade, ou depois começam a tentar renegociar o preço e obter mais dinheiro, enfim. Nada disso é bom para o país e num caso um projeto imobiliário
privado muitas vezes é caótico, não é? Portanto, tem que ter muito cuidado sobre essa matéria. Portanto, é uma coisa que nós digo também muita atenção. Não é fácil, mas enfim, como costumo dizer, o barato sai caro. Ok. E só mais um momento, o José não sabe, mas vou partilhar, em que eu comecei a ganhar simpatia pela visão do José enquanto empreendedor, e em que me revi nessa visão, tinha a ver com uma discussão no LinkedIn sobre a questão do senhor que decidiu alugar portanto, os lugares de praia a um preço de 1.500 euros. E o José dizia que, eu acho que isso tem a ver com este lado do arriscar, do inovar e do ter coragem. Se não me falha a memória, o José dizia que se o empresário tem essa coragem, o mercado depois provará se o projeto tem sustentabilidade ou não, mas não podemos estar a criticar alguém que dá esse passo. Claro, vamos ver. Nós, nesse caso em concreto, enfim, eu vi comentários todo o tipo efetivo sobre essa mesma decisão, porque foi no meu LinkedIn, mas depois também nos jornais, não é? Na verdade, estamos a falar de alguém que em 300 lugares de garagem decidiu ter 4 câmaras especiais em que a pessoa paga um determinado preço, que tem um espaço, portanto, E um serviço diferente. e tem um conjunto de produtos e serviços associados, champanhe, etc. Mas isso tem que se pagar. E é assim em qualquer parte do mundo, sobretudo nos países mais desenvolvidos, que é com estes que nós temos que aprender. E, portanto, de repente a gente acha que não sei o quê, que as pessoas vão deixar de ter acesso à praia, é um disparate. Portanto, mas isto tem muito a ver, que as pessoas não leem as notícias, só leem as paragonas. E, portanto, e é isso que eu me revolto, porque ele fez, eu acho que ele está a puxar, esse caso em concreto, está a puxar para cima o potencial do país. Nós somos um país pequeno e, portanto, e tendo características muito interessantes do ponto de vista, a curta distância nós podemos ter cidades históricas, campo, montanha, praia, etc. E, portanto, sendo um país pequeno, nós temos que necessariamente apostar em qualidade. Portanto, se não queremos ser invadidos por turistas de pé descalço. Felizmente as coisas têm vindo a melhorar, mas ainda assim podemos ter um percurso ainda muito melhor do que temos hoje. Temos que ter produtos mais diferenciados, porque isso, e é isso que às vezes as pessoas não entendem, que se tiver um produto de valor acrescentado, pode-se pagar salários muito melhores. Porque se eu conseguir vender, se eu conseguir extrair de uma cama de uma praia ou de uma cama de um quarto, em vez de fazer a 200 euros cobrar 1.000, muitas vezes estando indexado, digamos assim, ao rendimento de um estabelecimento, aquilo que se pode pagar ao pessoal. Por exemplo, se disser assim, eu posso ir até 35% da despesa da minha receita para pagar as pessoas. Se eu faturar 10 milhões é uma coisa, se eu faturar 3 milhões é outra. E, portanto, porque o trabalho tem que ser feito. Uma cama ou um quarto, é claro que um quarto de 5 estrelas demorará mais tempo que um quarto mais pequeno, mas a manutenção e a limpeza tem que ser feita. E, portanto, a diferença não é assim tão grande. Portanto, quanto mais conseguimos elevar o nível dos produtos e serviços que vendemos no país, melhor para todos. Não é só para o dono do hotel, é para toda a gente. É como a indústria do setor imobiliário. Se olhar para a maior parte dos comentários quando sai alguma coisa sobre o preço elevado, acho eles que é elevado, sistematicamente vem, bom, estes malandros promotores que enriquecem à custa do povo. Mas é que não esquecem o que é que está por trás de um edifício. São centenas de empresas. Toda aquela gente que fornece janelas, vidro, cimento, ferro, toda a carpintarias limpas, ou seja, portas, closets, cozinhas, mármore, cerâmica, toda a parte eletromecânica, bombas de calor, ar-condicionados, cobre, PVC, enfim, são centenas de empresas, de indústrias muitas vezes elas portuguesas. E, portanto, é muito bom fazer fábricas, mas é preciso que as fábricas vendam a alguém. E o mercado interno tem que ser um mercado forte, porque a maior parte pensar-se que a exportação é a solução para tudo. A exportação é obviamente muito importante, mas é difícil ser bom exportador se não tiver um mercado interno com alguma força. Aliás, aquela ideia que aliás, havia muito na Angola, vai para a Angola e resolve o problema dele. Não, se não for forte em Portugal é difícil que vá para a Angola, ou seja outro país qualquer. Mas na Angola teve muito tempo na moda. Portanto,
É preciso que exista um setor de promoção imobiliária forte, credível, e do mesmo igual modo turismo e hoteleiro, e é importante haver uma fileira industrial forte, visando o mercado nacional e o estrangeiro, e é preciso que as pessoas percebam que num edifício está concentrado muito emprego. Não é o emprego que resulta no fim, mas é o emprego que foi utilizado durante a sua fase da construção. Nós, por exemplo, num edifício como o Infinity, tivemos ali 500 pessoas a trabalhar, mas muitas mais no fornecimento e na produção daqueles equipamentos que lá estão instalados. Exatamente. Não é essa visão, por isso é que a construção é de facto o motor da economia, por causa de todo esse envolvimento que tem. Mas é mais do que isso. Repara uma coisa, nós temos um parque imobiliário muito antiquado. Basta ver para a certificação médica dos edifícios. Provavelmente em termos médios devíamos estar no ano do C, quando já devíamos estar no B mais ou no A, que seria o objetivo futuro, é ter tudo A. Temos muitos edifícios, temos muitas casas que são fechadas, mas também na verdade estão nos sítios onde as pessoas não querem viver. Ou já têm condições que hoje em dia a maior parte das pessoas não quer. Porque são casas dos anos 70, dos anos 60, que não têm qualidade do ponto de vista acústico, térmico, estético. Por simplesmente são casas, mas não são casas que são verdadeiramente uma oferta credível para as pessoas, para quem está a chegar a Portugal, ou para alguém licenciado, etc. Portanto, se não houver mais casas no mercado, o problema que nós vamos ter é, depois também queremos atrair mais empresas. Por exemplo, a gente vê no Porto a quantidade de empresas estrangeiras que estão a chegar, mas é preciso haver uma oferta habitacional para que essas empresas possam chegar ao país. Não é? Porque senão, sei assim, bom, mas eu quero ir para o Porto, ou quero ir para Lisboa, mas depois não encontro sítio para usar os meus funcionários, não vou. Portanto, é preciso pensar também nesta forma, não é? Portanto, não é só pensar que as casas são para ser feitas, enfim, são para pessoas, para investidores, não. A maior parte das casas que estão a ser construídas são para pessoas que querem cá viver e fazem muita falta, porque são feitas hoje com a qualidade que se pretende. Mas há aqui um tema que muitas vezes tem a ver um pouco na linha do tema das câmaras da praia, que é o seguinte: de facto, se calhar, se dissesse há alguns anos, se dissesse que em Portugal se podia vender quartos, um quarto de um hotel a 1.500 a 2.000 euros, as pessoas diriam que era maluco. Devo dizer, por exemplo, não sei se lembra, mas em 98, quando houve aqui algum acréscimo no número de hotéis para dar apoio à Expo 98, lembro perfeitamente de artigos de jornal: isto vai ser uma desgraça, vai haver hotéis que nunca mais acaba e depois vai ficar tudo vazio, etc, etc. E o que é que aconteceu? O turismo, salvo erro, exceto em 2009, pelas razões conhecidas, teve um decréscimo. O resto foi sempre a crescer. E, portanto, hoje, face a 98, temos muitos mais hotéis e o setor continua muito mais projeto do que estava nessa altura. Por isso, ao nível do preço, no imobiliário é a mesma coisa. Muitas vezes diz, hoje em dia já na rua tal, não sei o quê, ou um prédio que se vendeu a 10 ou 15 ou a 1.000 euros. Está bem, mas a questão é que os edifícios, tal como as viaturas, ou os aviões, ou outro produto qualquer, em função do segmento que está, em função da qualidade que tem, o preço é outro. Um Castilhos 23 não serve para ser comparado com um edifício normal, porque o custo de fabricação daquele edifício é brutalmente superior. Não é? Portanto, agora, porquê que não tinha-se feito um edifício daquele há mais tempo? Porque não havia cliente. Portanto, é a mesma coisa que eu costumo dizer, que uma marca alemã, ou qualquer uma das marcas alemãs, das mais conhecidas, tem viaturas que têm, começa se calhar nos 20 e tal mil euros, e tem viaturas a 300 ou 400 mil euros. E a marca é a mesma. Portanto, o modelo aqui é o outro. Certo. E a motorização é tudo o resto. Não é? E os extras, os edifícios é a mesma coisa. Portanto, não é dizer que na Rua Castilho, 23, é um prédio que é a especulação, não sei que não é, que nunca foi feito um edifício assim. Nunca foi feito. Portanto, em qualidade, no custo de reabilitação daquela estrutura, etc. Portanto, não é só o acréscimo de preço, é que houve um acréscimo muito grande na qualidade. E no setor da hotelaria, exatamente a mesma coisa. Portanto, hoje vemos um Douro com um hotel como o Six Senses. O Six Senses hoje cobra um valor
faça aquilo que o mesmo hotel, não com a mesma marca, se calhar é 10 vezes mais, e tem sucesso, e ainda bem, e precisamos mais de hotéis desse género. Nós olhamos aqui para o hotel mais reconhecido de Lisboa, se faça o preço que ele cobrava em 2015, o preço subiu brutalmente, mas ainda bem, porque significa que Portugal começou a atrair também uma clientela de estar disponível para pagar um preço melhor e que é compatível com o serviço que eles oferecem, não é? Eu concordo plenamente, e é um bocadinho aquilo que diz Warren Buffett, que é por trás do negócio de sucesso tem que haver margens elevadas, e em Portugal margens elevadas é logo atiramos-nos todos ao ar, mas as margens elevadas é que permitem trabalhar, pagar melhores ordenados, dar melhores condições, que às vezes nem tudo é o ordenado, à equipa. E vê-se que alguém que trabalha numa equipa mais forte também é recompensado. Uma empresa que não dê lucro, uma empresa que tenha que ter pouco lucro, que não dê lucro, não consegue investir em melhores recursos humanos, em pagares melhor, em dar mais formação, em dar melhores equipamentos, melhores condições de trabalho. Não existe. Claro. Quer dizer, não é por acaso que nós vemos muitas vezes no Estado as pessoas a reclamar, porque justamente como está permanentemente em déficit, toda a gente se queixa, cada vez tem menos qualidade o local de trabalho, com menos qualidade, ou é quente, ou é frio, enfim, ou os computadores são velhos, ou a tecnologia é velha, enfim. Tem que haver lucro. E nós não temos que ter medo de dizer isto. Não? E do lucro também sai valor para o Estado poder ter melhores serviços e servir melhor à população. Mas, claro, as pessoas esquecem-se que quando falas o setor imobiliário não tem interesse nenhum. Não tem interesse nenhum, deve ser dos mais que pagam impostos neste país. E as pessoas esquecem-se que são alimentados com os impostos. E, portanto, não havendo impostos, o Estado não tem receita para pagar a despesa. Não, exatamente. E, portanto, o setor imobiliário, estou convencido que é importantíssimo, e o hoteleiro e o turístico, essenciais para a sustentação para o sustento deste país. Não é? Só mais duas perguntas para terminar. Primeiro, a Vanguard Properties é uma empresa inovadora e preocupada também com o meio ambiente e com a ecologia. Recentemente fez um investimento na EcoSteel e portanto queria um bocadinho que o José falasse dessa visão e da responsabilidade que a construção nova e a construção moderna tem, e como é que a EcoSteel veio... Sim, é um conjunto de empresas, lá ver. Nós, quando adquirimos o projeto da Comporta, que foi em novembro de 2019, mas antes já havia, digamos, um certo pensamento e olhando como é que as obras são desenvolvidas, nós, de facto, o método construtivo não evoluiu muito ao longo de mais de um século, não é? E, portanto, mas especificamente do tema da Comporta, a preocupação que nós tivemos é assim, bom, o sítio é excepcional, vamos fazer uma infraestrutura de exceção, toda numa só fase, e agora a preocupação é como é que nós vamos desenvolver aquele projeto com o mínimo de impactos, nomeadamente como é que nós podemos evitar que os nossos clientes vão construir na medida do tempo as suas moradias. Aliás, nós não vendemos lotes, vendemos moradias construídas justamente para garantir uma coerência arquitetónica do empreendimento. Como é que fazemos alguma coisa que seja o mínimo de impacto de ruído, de cheiro, de barulho, etc. De visual, etc. Como sabe, enfim, é um tema que já, lendo uma série de artigos que foram sendo publicados dos primeiros, julgo que foi pela famosa McKinsey, que falava muito sobre temas da industrialização e depois também sobre a madeira. Enfim, fui estudando o assunto e a um determinado dia fez-me luz e disse, bom, estou convencido que estas novas tecnologias, o chamado Engineered Wood, é o caminho para a Comporta, portanto um processo totalmente industrializado com tecnologia de ponta, é a solução para a Comporta, mas não só. E portanto, na altura, eu tinha tido o prazer, já um pouco antes, de conhecer o Zé Maria Ferreira, que é o fundador da EcoSteel, porque
ele tinha sido o nosso fornecedor de janelas do Castilho 203. Que não era um fornecedor nosso direto, era um fornecedor da Mota-Engil, que foi o empreiteiro geral do edifício, mas enfim, acabei por o conhecer. E depois ele também está ligado às artes, portanto também tem uma empresa que faz parte hoje do grupo, que é a Artworks, que ajuda os artistas a produzir as suas obras de arte e instalá-las. Ele participou justamente com o Zé Pedro Croft na produção da peça que está exposta no hall do Castilho 23. Enfim, ele também já tinha refletido muito sobre este tema da construção, da industrialização da construção, e portanto, em conjunto fomos pensando nisto. Portanto, ele conhecia a história do Nuno Val e da mulher de Isabel. Tinha uma pequena indústria na Zona Norte sobre a Madeira. Gostei muito deles logo à primeira, foi quase à primeira vista, enfim, pessoas com muito know-how, competentes, sérios, tinham tido uma história de vida de dificuldade, por causa tinham da crise de 2008, tinham ficado numa situação menos boa por causa do empregador que tinha falido, e que lançaram-se ao desafio de criar uma nova empresa, portanto saíram completamente da sua zona de conforto. E achei que aquelas pessoas com um investimento significativo em tecnologia podiam liderar uma nova empresa. Uma nova não, é a mesma empresa, só que hoje com outro nome e obviamente com uma dimensão muito diferente. E assim foi, portanto, nós começámos com... Essa acabou por ser a primeira empresa na área industrial a ser adquirida, a Consil veio a seguir, e o objetivo é ter um conjunto de empresas que, no fundo, permitam construir uma casa na sua integralidade. Portanto, a carpintaria estrutural, portanto, a estrutura de uma casa ou de um edifício. Kozo Wood é o novo nome. Kozo é uma palavra japonesa de estrutura, portanto, estrutura em madeira, utilizando uma tecnologia moderna, portanto, são chamadas Engineer Wood, que é, no nosso caso em concreto, Wood Frame, CLT e agora, em breve, Glulam. E isso permite fazermos qualquer tipo de estrutura, edifícios em altura, pavilhões, whatever. E, portanto, e à medida que fomos estudando o assunto, cada vez mais fiquei convencido da qualidade deste tipo de estruturas, ou deste método de fabricação, porque tem uma enorme vantagem em diferentes áreas. Primeiro, é relativamente fácil fazer casas NZEB, ou seja, Net Zero Energy Buildings, porque elas são muito eficientes do ponto de vista acústico, térmico e energético. A madeira captura e sequestra CO2, portanto, o problema do betão não existe, é o oposto na madeira. A industrialização do processo é muito interessante porque, por exemplo, no nosso caso, em que muitas vezes estamos ainda a fazer uma infraestrutura, eu já posso estar a produzir um edifício sem ter a propriedade ou o terreno pronto, porque 90% do processo de fabricação de uma casa é na fábrica. Certo. E isto tem um conjunto de enormes vantagens, que é muito mais fácil angariar recursos humanos para trabalhar neste domínio. Porquê? Porque há equipas que são equipas de produção que estão a trabalhar em fábrica, o que significa que podem, inclusive as mulheres, não estamos a falar de trabalho pesado, é muita tecnologia, muita máquina, muito software, muito computador, muito robô, e portanto é muito mais interessante do ponto de vista do trabalho. É um horário normal de escritório ou de fábrica, e portanto as mulheres, que é uma coisa que havia poucas mulheres a trabalhar em indústria, e sobretudo na indústria da construção. Porquê? Porque no fundo estão destacados para as obras, e então significa viver longe, e nem sempre é fácil um agregado familiar. O casal estás todo a trabalhar a 100, 200, 300 km de casa, e os filhos vivem sozinhos ou com os avós. E por isso, aqui é exatamente o oposto. Grande parte do trabalho é feito em fábrica, e depois há equipas de montagem, mas só que isto como é sistemas modulares, ou seja, isto é um Lego. Certo. Os montadores trazem uma planta e a planta indica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isto significa fechar as paredes, depois é outro, monta a estrutura, monta o teto e depois os acabamentos. Portanto, é muito mais rápido. Nós estamos a fazer neste momento um clubhouse na Comporta. A obra foi adjudicada em fevereiro, começou a ser instalada em meio de maio e está pronto em 2 semanas. Com muito pouco impacto, nomeadamente ruído e visual mínimo, e portanto apoiado em estacas, portanto nem sequer existem fundações
em betão, portanto não há remoção de areias ou de terras, portanto o impacto é mínimo. E depois edifícios de facto muito eficientes, não é? Portanto, nós estamos a fechar, acabamos de fechar, eu não posso dizer o nome, mas acabamos de fechar ontem o acordo para fazer mais um investimento numa empresa portuguesa, também na Zona Norte, que faz parte deste que vai nos fornecer um produto que acrescenta, que completa este objetivo de sermos capazes de fazer tudo. E vamos começar agora mais dois investimentos, que os investimentos já estão identificados. Então, estamos já a fazer mais uma fábrica com a Ecosteel, também de uma nova fábrica que vai ocorrer em Viana do Castelo, de uma nova fábrica de glulam e CLT, para apoiar a expansão. E o nosso objetivo é nós vamos ser capazes de desenvolver casas num dia podemos mostrar a uma pessoa uma casa desenhada para suprir as suas necessidades e no mesmo dia darmos-lhe um preço e uma data de entrega. Isto é revolucionário, nunca aconteceu que eu saiba, a não ser com casas standard, que não é o caso, e depois com esta vantagem de que num espaço muito tempo, de curto tempo, possamos dar-lhe montar-lhe uma casa customizada onde ele quiser, incluindo com decoração. E portanto, para isto é preciso que nós tenhamos todas estas empresas a trabalhar em conjunto, e depois isto quase que é uma plataforma, portanto mais do que o negócio de construção civil propriamente dito, é uma plataforma em que eu posso ter alguém que tenha um terreno mas não tem know-how, que nos contrata a nós para fazer tudo, desde o sourcing, desde a procura de clientes, portanto a gestão das leads até à venda, mas também a construção da sua casa. Portanto, podemos fazer desde o desenho à construção e ao pós-venda. Então estamos a vender quase que um serviço, mais do que uma casa, né? E isto é este o objetivo, e para isso é que precisamos destas indústrias a trabalhar connosco. Sendo que a Comporta, sendo uma marca muito, muito forte, às vezes ainda não tem ideia, mas a marca Comporta tem uma força internacional brutal. Ainda acabei de chegar agora de Frankfurt, que é a capital financeira da Alemanha, e a quantidade de pessoas que falam da Comporta é brutal. Mas isso é em todo lado, né? Portanto, o nosso objetivo é o quê? Todas essas indústrias que no fundo já empregam muita gente, nós provavelmente chegaremos ao fim do ano, no total, nas parcerias que temos, teremos próximo de 1000 pessoas. Portanto, hoje em dia temos 62 a trabalhar em imobiliário e teremos 1000 a trabalhar em serviços e na indústria. É ter a Comporta como um showcase, ou seja, muitas vezes, quando estas empresas estão a começar, um dos problemas é quando estão clientes, até onde é que vocês já têm uma casa? Tem ali uma Caldas da Rainha, tem ali uma em Setúbal, tem ali uma em Lisboa, tem onde não, ali vai ter centenas de exemplos num sítio de altíssimo prestígio, e vai ter espaços comerciais, restaurantes, car parks, clube de ténis, clube de golfe, clubhouse, casas de maior ou menor dimensão, onde a pessoa de facto pode ver a potencialidade deste tipo de tecnologia. Pode ver e viver. É que nesse caso, Aliás, nós vamos ter algumas casas que, para os nossos clientes, para eles perceberem e vivenciar o que é viver numa casa feita desta maneira, nós vamos ter um conjunto de casas, aliás, uma já está neste momento a ser produzida, totalmente decorada por nós, onde as pessoas podem experimentar o que é a casa e nada melhor de estar para ver. Não é? Muito bem, José. Eu dizia há uns anos, e estou aqui de facto, quero dar os parabéns, porque eu dizia há uns anos que, no meu caso, que trabalho muito com a reabilitação, que o futuro da reabilitação era a inovação que nós tínhamos que caminhar, era para que podermos fazer a reabilitação num espaço que mediava da saída de uma família para o emprego e chegar a casa estar tudo impecável. E o José foi muito mais longe, que é conseguir entregar a casa tudo planeado e resolvendo questões de prazos, que isso depois tudo isso vai ser resolvido a venda em fábrica. Uma das coisas que nós verificamos hoje, que já era uma coisa que há alguns anos eu lembro, nomeadamente na Quinta do Lago, com os estrangeiros, e não é por acaso que ali em Almancil aparecia tantas lojas de decoração, porque muitas vezes as pessoas, como não têm tempo ou não conhecem bem o país, preferem que alguém lhes trate tudo. Claro. E hoje em dia nós estamos outra vez, quer para portugueses, quer para estrangeiros. Porque as pessoas não querem dedicar tanto tempo a fazer coisas que não sabem e preferem pagar a um profissional e faça-me tudo. Obviamente,
isto carece de aprovação do estilo. Portanto, nós temos um conjunto de curadores a trabalhar connosco, em que se apresenta um mood board, a pessoa identifica-se mais com um ou com o outro, e depois é rejeitado. E a pessoa trabalha nesse mundo, mas na verdade chega a casa, um dia dão-lhe a chave e a casa está montada. Aliás, é como as empresas fazem. As empresas hoje em dia, quando contratam alguém para fazer o seu escritório, no fundo é isto. Porque é que isto não há de funcionar a título pessoal? Pela mesma razão, é muito mais eficiente, não é necessariamente mais caro, se considerarmos o quanto é que é o nosso próprio custo e a nossa qualidade de vida. Não é? Eu acho que hoje em dia já estamos a pensar dessa forma e, portanto, há muita gente que quer soluções-chave na mão, ponto final. E é isso que nós estamos a fazer. Muito bem, eu estou a viver a experiência de construir uma casa própria e, portanto, sei exatamente qual é o pesadelo e a dor que eu não gostava de estar a viver e olhar para esse processo. Agora, você está cá e conhece o mercado português. Agora imagina que é um americano chegar e dizer assim, mas agora quer comprar sofás aonde? Quer comprar móveis aonde? Quer comprar tecidos aonde? Depois vai comprar o tecido, é quem é que transforma um tecido num cortinado, etc. Portanto, hoje em dia as pessoas não estão disponíveis para isso, querem o serviço. E os estrangeiros, que essa é uma oportunidade que nós temos, e nós estamos a desenvolver um sistema de concierge com uma empresa que anda parceira, que é justamente poder suprir as suas necessidades a todos os níveis, quer massagista, quer marcar um restaurante, quer um médico, quer cabeleireiro, quer o que for, essas empresas tratar das necessidades que essas pessoas têm. E isso não tem que ser necessariamente só para as pessoas muito ricas, pode ser para as pessoas comuns, não? Obviamente tem que ter certo preciso de compra, porque isto são serviços e esses serviços têm que ser pagos. Mas, hoje em dia, as pessoas procuram este tipo de serviço, e é isso também que nós integramos no nosso conceito. José, gostei muito de ter neste podcast, de facto, mostrou-nos como é que se pode criar uma empresa do 0 a 1000 colaboradores, portanto é isso que, num curto espaço de tempo, portanto, é possível. E sobretudo todos estes insights que trouxe para cima da mesa, pensar na inovação, a equipa, penso que foi um podcast com muito valor e muito obrigado por nos ter recebido. Muito obrigado pelo convite, enfim, é um gosto estar a partilhar aqui algumas das nossas experiências. Obrigado, José. Portanto, quem nos quiser seguir, não percam seguir o nosso podcast e podem pertencer ao nosso grupo no Facebook, Feito para Construir, e espero encontrar-vos no próximo episódio.